boa tarde a todos. Queremos, acima de tudo, fazer um bom jogo, um jogo competitivo e, como ainda não alcançamos o segundo objetivo, queremos claramente pontuar de forma a que conquistemos esse objetivo, que era os 42 pontos. E, portanto, preparar-nos para um adversário difícil, com muita competência, mas eu também acho que a nossa equipa, e por aquilo que foi a semana, está num grau de exigência elevado, quer realmente conquistar esse objetivo, quer pontuar, e tudo faremos para que no último jogo, na nossa despedida aqui no nosso estádio com os nossos adeptos, dar-lhes uma alegria, e a alegria passa muito por fazermos um bom jogo. Ninguém ganha ao Sporting se não for competente e jogar bem, e depois conseguir pontos. Sim, nós nos últimos tempos temos mudado alguns jogadores. Houve também alguns com alguns problemas, como o Nuno Moreira, que foi tendo algumas lesões a partir ali da sétima jornada da segunda volta, e fomos alterando por aí, fomos mudando também o nosso pivô. Mas nós, quando jogamos um jogo de futebol, seja o primeiro ou o último, está sempre muitas coisas em disputa, na minha opinião. Está sempre a nossa intenção, a forma como nós preparamos o jogo, o nosso caráter, a forma como nós queremos que as nossas coisas se estimulem no jogo, o ferir o adversário, o ter protagonismo no jogo, o não inverter a tendência de fazermos coisas diferentes porque o adversário é mais competente. Há sempre algo em jogo. E estes desafios que eu há pouco falava na primeira pergunta são o que nos estimula. Ou seja, nós temos que criar essas coisas. E muitas das vezes conseguindo ou não conseguindo. E não conseguindo não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Saber que não fomos capazes de o fazer. Saber quando há esse embaraço de não conquistar alguma coisa, voltar a repetir, voltar a ser mais forte e voltar a tentar novamente. Isso não há problema nenhum. Ainda bem que faz essa pergunta. É uma pergunta que dá asa a uma resposta grande e sem ferir ninguém, mas com uma intenção. É que o dia em que as decisões forem corretas para ambas as partes, são decisões que não são nossas, que não nos compete a nós julgar, ou seja, julgar não é a palavra correta, mas que não são nossas porque são de uma terceira equipa. Quando houver essa imparcialidade, os resultados serão muito diferentes aqui em Portugal. Porque nesses dois jogos, se lembrar, foi isso que fez a diferença. Certo? Nós fomos competentes, muito, muito competentes aqui em casa contra o Benfica. Também lá, numa primeira fase do campeonato, muito competentes. Com o Sporting a mesma coisa. E a verdade é que não trouxemos nada para o nosso grupo. E eu acho que tem a ver com isso. Ou seja, a forma como o campeonato avançou, e fomos percebendo que algumas decisões num sítio são para penalizar e outras não, é esta incoerência que não pode acontecer no nosso campeonato. As coisas têm que ser bem claras para todos. E eu podia estar aqui a falar do último jogo também, se quisessem, né? Que houve dois lances cruciais que não foram bem julgados na minha opinião, e é isso que acontece muitas das vezes. Eu não me quero desculpar com nada, certo? Eu olho para aquilo que nós podemos avançar no nosso campeonato. E se fizermos um upgrade disso, seremos claramente uma melhor competição. Não haverá tanta diferença de pontos entre as equipas grandes e as equipas médias e mais pequenas, e as coisas serão mais claras. Nós não vamos fugir muito do último 11. Vamos trocar dois, três jogadores. Não vamos fugir muito do último 11. Eu atempadamente, porque nós tivemos muito tempo para andarmos algo confortáveis, ou seja, vocês percebem o que é a luta de uma equipa que tem a ambição de permanecer na primeira divisão. Nós, atempadamente, a partir da sétima jornada, ou oitava da segunda volta, ficámos com o nosso principal objetivo conquistado, e pronto, isso também nos dá margem para nós andarmos um bocadinho mais a pensar nos jogos mais à frente, não só viver o jogo da semana. E eu tinha estimulado que alguns jogadores iam poder jogar, que ainda não o tinham feito, mas jogam porque trabalham bem. Nós não estamos aqui para dar oportunidades sem que realmente se mereçam. E é muito isso, ou seja, eu venho
eu entro no clube vindo da equipa de Sub-23, eu gosto muito dos jogadores do Sub-23, acho que há potencial para nós, com tempo e com qualidade, avançarmos para esses jogadores, dar espaço para esses jogadores, mas também percebo que os que estão connosco fizeram muito bem. Fizeram muito bem. E eu lembro-me que, para mim, estes 6 meses foi um desgaste grande. Foi um desgaste grande. Não por questões de gerir as minhas ideias e as minhas intenções e o meu grupo, okay? Porque eu tenho que deixar bem claro que as pessoas que trabalharam muito próximas a mim foram excelentes, nomeadamente os jogadores e toda a envolvência ao nosso redor próximo, foram excelentes, fizeram um trabalho incrível, apoiaram-me em tudo. E nós tivemos este tempo todo, e nós temos constantemente perceber o que é que aconteceu e para onde queremos ir. Isso é o que eu faço sempre com o meu trabalho. E nós chegamos a uma etapa que claramente fizemos muito bem o nosso trabalho. E eu fui pedindo coisas diferentes. Ou seja, e nós temos que ter esta ambição de despertar também um conjunto de intenções que muitas das vezes nos ponham em dúvida, que sejam difíceis de atingir. Isto de querermos, nós todos somos apaixonados pelo futebol por causa da bola, não é? E nós fomos criando esta ambição de queremos ter mais tempo a bola. Isto obriga a muitas coisas, ok? Obriga a muitas coisas. E a resposta, no imediato dos jogadores, foi boa. Porque nós vimos de 6 jogos sem ganhar, mas o único jogo que realmente não fizemos bem e fomos inferiores ao adversário foi o que perdemos bem, foi com a vitória de Guimarães. O restante jogo tanto podia dar para nós como para o adversário. E há um conjunto de afinações que nós temos que olhar. E, portanto, concluindo o meu raciocínio anterior, eu percebo o que é que esta malta fez por mim. Os jogadores fizeram por mim. Não sou ingrato, eu percebo isso. E nós, para darmos passos em frente, precisamos de gente forte, gente convicta, com ideias, com plano, que avancem e que não tenham medo, para nós prepararmos bem o futuro do clube. Sabem porquê? No próximo ano vai ser uma guerra. Uma guerra. Cada equipa vai querer ser mais competente. E nós temos, como referência desta época, 3 equipas que o ano passado fizeram uma classificação incrível. O Santa Clara foi 7º classificado com o mesmo número de pontos que nós temos agora e desceu de divisão, direto. O Passos Ferreira fez 38, o Marítimo fez 38 e desceram de divisão. E quando tu tens tempo atempadamente para preparar as coisas, não podes deixar para o dia seguinte, nem podes deixar para a semana seguinte. Temos que resolver coisas. E, portanto, eu acho que é importante darmos esses passos. Porque se eu não fosse uma pessoa segura de mim, consistente, possivelmente eu não tinha aguentado tudo o que se passou. Certo? E eu segui o meu caminho, foquei-me no meu trabalho, na dedicação que tive que ter com a equipa, porque a equipa é competitiva, é boa, tem jogadores inteligentes e que olham para as pessoas que estão à frente deles. Não estou a preparar a próxima época. Não. Estou a preparar o jogo com o Sporting e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Nós vamos tentar fazer isso. Os jogos não dependem só de uma equipa, depende do que a outra também é capaz de fazer. Mas a nossa intenção é isso, é disputarmos os jogos da melhor forma possível, com aquilo que é as características dos nossos jogadores e irmos em frente. Ainda bem que fala nisso, porque muitas das vezes o nosso trabalho e a nossa obrigação é, efetivamente, assegurar a posição que permite ao clube competir outra vez na primeira divisão, mas também é promover um conjunto de intenções que melhore a qualidade individual e a qualidade coletiva dos nossos jogadores, porque ninguém consegue viver num mercado tão competitivo como este sem vender. Nós analisamos o Sporting desta época e o Sporting da época anterior e percebemos o que é que não correu bem. Ou seja, quando entramos no campeonato, estamos a vender jogadores influentes. E toda essa fase de início de época tem um efeito muito grande naquilo que é o desenvolvimento e o rendimento das equipas. E por isso eu falo de fazer as coisas atempadamente. E a nossa obrigação enquanto treinadores é promover um conjunto de capacidades para melhorar o jogador e o jogador ser um jogador comercial. Porque
os clubes hoje precisam disso, não existe dúvidas, porque cada vez mais os plantéis vão ser bem construídos, cada vez mais as estruturas custam dinheiro e, portanto, a única forma de nós podermos ajudar a nossa estrutura e a nossa administração é melhorar a qualidade do nosso jogo e melhorar os nossos jogadores individualmente. Sinceramente, é melhor então nós entendermos o diálogo entre o VAR e os árbitros, que seja exposto isso, porque são decisões contrárias, ou seja, quando o VAR chama o árbitro, é porque normalmente não respeitou a decisão dele ou julga que a decisão dele é errada. E há aqui uma incoerência muito grande entre a volumetria, entre percebermos que para um o braço está aqui e a bola bate e é penalti, mas para o outro o braço está aqui e não é penalti. E são todas essas incoerências que nós temos que dissipar para haver um conjunto de decisões que não seja tanto para um lado e tão pouco para o outro. É só isso, porque eu tenho um respeito enorme pelos árbitros. Eu acho que os árbitros têm a maior tarefa num jogo, ou seja, que estão constantemente a decidir e a tomar decisões muito rapidamente, agora com a ajuda do VAR, e que deviam promover assertividade, e muitas das vezes nós estamos a ver isso. É só isso que eu digo, tem mais a ver com o VAR do que propriamente com os árbitros. Eu acho que os árbitros não temos nada a dizer, fazem o seu trabalho e muito bem.